Mateus 8, Mateus capítulo 8. Bom dia, graça e paz, mais uma devocional, e eu queria convidar você a abrir lá, Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Mateus 8, versículo 5. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vá, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vá, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Um texto talvez conhecido, um texto extremamente rico em ensinamento, em mensagem, e o que Deus colocou no meu coração para essa manhã é uma mensagem de humildade, uma mensagem de fé, uma característica que tem que estar sempre presente dentro da vida de um cristão, independente aí se é do ministério de adoração ou não. E algumas coisas chamam a atenção nesse texto, eu queria rapidamente aqui mapear, a começar pela atitude desse centurião. Não sei se você sabe, mas um centurião é um líder romano que ele tem aí uma liderança para 100 soldados. E esse centurião, que na verdade é um gentil, vamos falar assim, ele é um cara que não compartilha da nossa fé, é um ímpio, ele passa por um momento em que seu criado, ele adoeceu, e quando Jesus ele entra em Cafarnaum, ele tem algumas atitudes que nós vamos aprender e ser ministrados essa manhã. A primeira coisa que o texto nos mostra, no versículo 5, é que quando Jesus entra, ele vai procurar socorro. A primeira coisa que nós vamos aprender é que tudo aquilo que nós passamos nessa vida, qualquer desafio que seja, não só na área da saúde, mas a gente sempre tem que procurar o socorro no espiritual. Primeiro, sempre o Senhor. Quantas vezes nós deixamos de viver algo diferente na nossa vida porque nós buscamos socorro em pessoas, em homens, em coisas, e deixamos de reconhecer. Nós sabemos no nosso coração que Deus tem o poder, mas muitas vezes nas atitudes nossas, nós não demonstramos isso. E aí nós buscamos tantas coisas, tantas soluções, e nós não buscamos naquele que é fiel, naquele que é poderoso, naquele que é soberano, e aquele que tem poder de mudar todo o cenário. Então, ele procura, aqui no versículo 5, ele procura socorro no espiritual. Segunda coisa que o texto nos mostra, que eu achei bem interessante, é o posicionamento desse líder em relação ao seu criado. O texto mostra que ele amava muito o seu criado. E ali ele busca ajuda para aquele homem. Então, isso mostra uma atitude de compaixão. A gente não vê só essa atitude nele que precisava do socorro, mas também em Jesus. Jesus, ele não falou assim, agora eu não posso. Não, agora eu tenho uma obra para fazer. Agora eu tenho um compromisso. Jesus não menosprezou a pessoa por ser um criado, por ser uma pessoa simples, e muito menos aquele
centurião, ele desfez ali da condição do servo. Isso é outra coisa para a gente aprender também essa manhã, que muitas vezes nós valorizamos uma ajuda a alguém por ser alguém mais próximo, por ser um amigo íntimo, por ser um familiar, por ser uma pessoa que nós gostamos muito, e às vezes nós deixamos de valorizar. O valorizar que eu falo nesse contexto é de estender a mão, de dar uma palavra de socorro, de buscar uma ajuda em oração, de clamar a Jesus pela vida de uma pessoa. Quantas pessoas você conhece hoje que precisa de uma ajuda, precisa de uma salvação, e quantas vezes nós buscamos socorro? Eu falo por mim também, às vezes nós compartilhamos entre grupos, o nosso irmão tal, o líder tal, pessoa tal está precisando aí de uma ajuda, de uma cura, e nós esquecemos às vezes das pessoas mais simples, pessoas que às vezes não estão no nosso círculo de intimidade ou de família, ou mesmo na igreja, nós esquecemos de clamar para essas pessoas. Então ele mostra ali uma compaixão para o próximo. Outra atitude que ele mostra, e isso é algo marcante para nós, que está no versículo 8, e Jesus, ele responde a esse socorro. Isso mostra que Deus, queridos, Deus, ele sempre ouve a oração, ouve o nosso clamor, ouve a nossa petição, e Jesus ali responde: conte comigo, querido, conte comigo que eu vou lá levar a saúde para esse teu criado. Imediatamente, o centurião, ele tem uma reação, ele fala assim: não, senhor, não sou digno que entre na minha casa, que esteja debaixo do meu telhado. Eu creio que Jesus, ele ficava maravilhado, né? Deus fica maravilhado quando nós chegamos à presença dele com essa humildade, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que nós somos falhos. É uma parte de um texto em que ele não se sente digno. Eu creio que ali ele falou assim: não, eu sou pecador, eu tenho muitas falhas, a minha casa está uma bagunça, a minha vida está uma bagunça, eu não sou digno que o Senhor entre, porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é digno. É uma oração sincera, não que Jesus não quisesse entrar na casa dele, não que seria um problema de Jesus entrar na casa dele, não que hoje seja um problema de nós estarmos com o nosso coração longe do Senhor, com nossa vida bagunçada, nossa casa com uma bagunça, não seria um problema. Jesus sempre vai entrar, mas eu acredito que ali o temor, a humildade de reconhecer a grandeza, a majestade de Deus e quem Ele é. Eu lembrei, a hora que eu estava lendo esse texto, de Isaías 6, também lembrei ali da mulher samaritana. Eu creio que essa é o diálogo, essa é a oração que agrada a Deus, né? Quando nós chegamos de uma forma humilde, chegamos de uma forma de coração sincero mesmo na presença dele. Fala: Senhor, hoje vai ter culto, nós vamos ministrar no teu altar. Quem somos nós? Quem somos nós? Tantas coisas nós temos falhado, tantas coisas nós temos ouvido da tua palavra e não temos praticado, mas nós queremos ter esse coração aí obediente à tua vontade. Então, eu creio que essa oração é uma oração que toca o coração de Deus, mostra a nossa humildade de reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e sabe, queridos, esse diálogo com Deus também tem que ser com o nosso próximo, quando nós falhamos, quando nós reconhecemos que algo não está legal na nossa vida, de pedir um perdão, de abrir o nosso coração para aquilo que é verdadeiro. Eu creio que o céu se abre nessa situação. Eu creio que isso é muito bênção. E aí, um link do versículo 8 com o versículo 9, né, quando ele fala assim: mas se eu disser uma palavra, né, olha só a fé desse homem, olha só a fé desse homem, um homem ímpio, um homem gentil, um homem que não compartilhava da nossa fé. E quantas vezes nós entramos num culto, ou alguém dá uma palavra, numa devocional, uma mensagem, Deus libera uma palavra, e quantas vezes nós saímos com isso no nosso coração? Eu sei que o Senhor tem poder, que é soberano, o Senhor é uma autoridade, e se o Senhor disser, e Ele diz isso no culto, Ele diz isso na devocional, Ele diz isso na sua palavra,
e nós saímos com dúvida, nós saímos com incerteza no nosso coração. Será que a resposta essa manhã para mim e para você é: por que as coisas não têm acontecido na minha vida? Será que a resposta talvez seja essa? Você crê mesmo? Você crê de fato que quando Deus libera uma palavra, isso vai acontecer? Isso se chama confiança. Olha só, Deus novamente falando no nosso coração sobre confiar. E fé é isso, queridos, não é a certeza nas coisas que a gente vê, mas nas coisas que a gente espera. E esse homem, ele dá um show aí de humildade e de fé, nos ensinando que a resposta dele para Jesus é: quando eu entro num culto, eu estou precisando de algo, e aí Deus libera uma palavra, não é para você ir lá e buscar a oração de alguém, não é para você pegar 20 confirmações, você sair do seu carro, indo para sua casa, falar: Senhor, se isso vai acontecer, faz com que chova. Senhor, se isso é para acontecer, permita, mostre tal coisa. Deus já falou, e ali ele diz: Senhor, uma única palavra, eu tenho certeza que meu criado receberá cura. E quantas vezes Deus faz isso, queridos? Deus confirma num culto, Deus usa um pregador, Deus confirma no outro culto, Deus traz essa revelação no louvor, você chega na sua casa, Deus dá uma confirmação, e você fica ainda pedindo: Senhor, me dá, me dá, me dá. E isso é falta de fé, isso é não crer. Então, se Deus falar algo no teu coração hoje, se nessa mensagem você entender que Deus está confirmando uma palavra lançada para a sua vida: olha, eu vou curar, eu vou trazer saúde ao teu criado, fazendo uma analogia, eu vou fazer algo na sua casa, na sua vida. Receba isso, tome posse disso e glorifica Ele, porque Ele é poderoso, Ele é soberano para fazer infinitamente mais para a glória dele. E no final, há duas coisas aqui interessantes, antes do último versículo, no versículo 10, Jesus ele fica impactado com a posição daquele centurião, e ele se maravilha, né, com duas situações. A primeira é a fé daquele homem. Por isso que a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nós precisamos crer, queridos, nós precisamos viver o sobrenatural. E Jesus aproveita, agora é uma lição de Jesus para nós. Jesus aproveita o contexto e ele traz um ensino para a multidão, para aqueles que estavam lá, que está lá no versículo 10, ele fala assim: ó, em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Israel, Judá, judeus, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. E aí ele está aproveitando o contexto, a situação, a oportunidade para falar algo àquela multidão. Olha, quero falar uma coisa para vocês. Esse homem aqui me chamou a atenção pela sua fé, mas também tem me chamado a atenção do meu povo, o meu povo que tem sido incrédulo. E ele fala aqui que do Oriente e do Ocidente assentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no Rei dos Céus, e os filhos do reino serão lançados. Ele está dando uma mensagem para aquele povo incrédulo, para aquele povo que não estava crendo na sua palavra, na verdade, nos ensinos de Jesus. Então, queridos, nós precisamos despertar essa manhã. Olha, essas devocionais têm trazido um entendimento para nós como esse ministério. Nós falamos sobre a palavra, nós falamos de algumas coisas específicas para nossas vidas, que leva aqui a condutas que devemos começar ou parar de fazer. Hoje Deus nos fala sobre fé, sobre crer, a fé que agrada ao Senhor, a fé que move montanhas, mesmo pequena, como diz na sua palavra. E Jesus, ele termina lá. Então disse Jesus ao centurião: vá, e como creste, te seja feito. Olha só, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé manifestada pelo meu poder fez a transformação das nossas vidas. Isso, eu creio que Deus libera esse poder por conta da fé, por conta da confiança, por conta da gente entregar a nossa vida, entregar algum caso, pessoa, seja o que for, nas mãos dele. Nós estamos vivendo um momento triste da igreja. E quando eu estava fechando nessa devocional, eu lembrei que hoje a fé e o agir de Deus era de uma forma muito arrogante.
de uma forma muito prepotente, soberba, porque as pessoas usam a fé aí de uma forma que não agrada a Deus, né? Não agrada. Homens que têm usado isso com outros propósitos. E, na verdade, a fé que agrada a Deus é a fé que acompanha a humildade. Uma fé que acompanha a um coração sincero, um coração temeroso e respeitando a autoridade de Jesus. Hoje a igreja ela não tem feito isso. Tem usado o nome de Jesus em vão, tem usado aí a fé das pessoas para outros propósitos, que não seja ali para glorificar o Senhor. E eu creio, queridos, que a palavra de Deus fala que o Filho do Homem teve poder na terra para mostrar a glória e o poderio do Senhor. E nós precisamos viver isso, não só como um benefício de mudança para as nossas vidas, para usufruirmos o melhor de Deus nessa terra, mas também para que as pessoas ao nosso redor vejam o poder de Deus, vejam quem é o Deus que nós servimos. Não um Deus em que a igreja tem mostrado aí, mas um Deus de humildade, um Deus de poder, um Deus com uma autoridade que precisa ser honrado e glorificado. Amém? Então, nessa manhã, eu peço que você ore junto comigo, abrindo o teu coração, se você está com a sua fé um pouquinho pequena ou quase desaparecendo, está desacreditando nas coisas que você tem ouvido, abra o teu coração, tenha um coração humilde essa manhã, e que na sua petição aí, com o coração sincero, eu creio que algo vai acontecer. Eu creio que Deus manifestará um sinal do seu poder para que você volte a viver. Você sabe que existe um pilar de um ministério, que uma das coisas que diferencia um ministério de louvor de uma banda é isso, é a fé, é viver o sobrenatural. E eu creio em nome de Jesus que nós temos vivido isso. Eu tenho vivido isso. Eu falo por mim, eu não tenho vivido mais, porque em muitas coisas eu não tenho crido. E eu sou sincero ao falar isso para vocês. Foi um puxão de orelha para mim. Tem coisas que eu não tenho vivido, porque eu não tenho acreditado plenamente. Mas eu quero, a partir dessa manhã, viver isso para a glória do Senhor. Amém? Feche teus olhos, então. Abra o teu coração, nós vamos orar. Santo Deus, amado, poderoso Pai, eu não conheço o coração dos meus irmãos, nem eles conhecem o meu coração. Mas há alguém que está reunido hoje aqui conosco, em cada lar, em cada momento onde cada um está, que é o Teu Espírito Santo, que sabe, que conhece o nosso coração. Ah, Senhor Deus, eu creio que quando aquele centurião chegou até o Senhor, na entrada de Cafarnaum, antes mesmo dele falar, Senhor Deus, aquilo que ele desejava, o Senhor já sondou o coração dele. Porque antes da palavra, como diz o Salmo, chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que está no nosso coração. Eu creio que ali o Senhor enxergou a fé, ali o Senhor enxergou a humildade, ali o Senhor enxergou alguém que buscou socorro aonde deveria buscar, que é no Senhor. Ah, Pai, se nós aqui como ministério, nós temos buscado socorro em coisas erradas, se nós temos buscado soluções em lugares errados, ó Pai, ajudas erradas, Pai, em nome de Jesus, que nesse caminho que nós temos trilhado, Senhor Deus, que hoje, ó Pai, nossos olhos espirituais se abram e possamos olhar para outras coisas, olhar para aquilo que é do Senhor, para aquilo que somente o Senhor pode fazer. E que quando, ó Pai, assim como foi no versículo 13, que o Senhor diz ao centurião, que a tua fé trouxe a salvação, a libertação, a restauração, a cura, seja lá o que for que nós desejamos e precisamos nessa manhã. Em nome de Jesus, quando isso acontecer, ó Pai, que nenhum resíduo de glória, Senhor Deus, nem uma palavra pelo nosso eu venha sobre a nossa boca, sobre as nossas vidas, mas que todos vejam e saibam que a tua mão de poder, a tua mão de graça, a tua mão de misericórdia veio sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós desejamos isso, Senhor Deus, e que em 7 dias, Pai, até o próximo domingo, nós possamos, pela fé e pela graça do teu amor, do teu poder, compartilhar, testemunhar aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor vai fazer para com nossas vidas. Que não haja vergonha, que não haja, Senhor, medo,
mas que haja, assim, ousadia em reconhecer a tua autoridade, o teu poder e os teus milagres sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Felizes aí? Tá bom, preparado aí para viver o sobrenatural de Deus? Então vamos viver mesmo, e nós vamos glorificar Ele, ao nosso Rei Jesus, por toda essa obra. Que Deus abençoe, bom almoço, boa tarde, e à noite nós nos encontramos lá na igreja para louvar o Senhor. Deus abençoe.